Fala pessoal, aqui é o Caio, seu amigo prolixo da internet. E hoje eu queria pensar com vocês que talvez seja a hora de questionar os questionamentos. Mas por que eu digo isso? Porque nós estamos vivendo num mundo onde o questionamento é um discurso, mas não uma realidade, ou não algo em execução. Mas para podermos falar acerca do que é o questionamento, a gente precisa pensar o que é a realidade. Aqui eu não faço valer pensamentos dos mais profundos, mas a gente vai pensar e observar a realidade, se formos observar, depender, a visão mais grega da questão seria que a realidade ela é algo espiritual e transcendente, Para alguns outros, se for pensar Kierkegaard, ele vai imaginar a realidade, vai entender como algo que está fora desse mundo, que ele pode se encontrar com algo, a verdade, Então a realidade para nós, ou que nós podemos entender como uma realidade, talvez seja a nossa própria interpretação, Para alguns, a realidade é o que os sentidos tocam, aí é por isso que nós podemos observar por aí. Para outros, a realidade, ou aquilo é real, ou eu sou real, a partir do momento que eu penso. A realidade, então, a gente pode tratar simplesmente como a existência, ou talvez a realidade como verdade, ou o fato em si. Porém, nós podemos confiar nos meios que temos para acessar a realidade como tal? A gente precisa pensar e avaliar situações como essa. Nós vemos o mundo, nós vemos as cores, nós ouvimos os sons, nós sentimos os sabores. Mas será que isso que sentimos é de fato o que é real? Será? Porque a gente pode ser que cada pessoa do mundo enxergue as cores de uma maneira diferente. Se para você o azul é azul, mas para alguém o azul é vermelho, ou melhor dizendo, a cor que esta pessoa nomeou como vermelho é o azul. Porque não temos garantia que as imagens formadas dentro dos cérebros das pessoas são iguais. Talvez todas as formas geométricas do mundo sejam diferentes. Então, o que garante que a realidade que vemos, tocamos ou experimentamos é exatamente a mesma realidade para todo mundo? Primeiro, nada. Mas o que garante também que o senso de realidade que absorvemos e vivemos é, de fato, aquilo que as pessoas dizem que é? Talvez não seja. Nada garante. E aqui que, de fato, nós entramos no questionamento. Questionamento é essa ferramenta pelo qual nós validamos a realidade. Então agora nós observando que a realidade, que ela é interpretável de alguma maneira, e que pode talvez ser ilusória, mas o questionamento nos leva a essa conclusão. Então tudo que a gente olha, a gente pensa, por quê? Para quê? Como? A gente vê, por exemplo, Isaac Newton, o pai da cinemática, observa uma maçã caindo e começa a pensar por que ela cai. Já haviam várias respostas, mas deixa eu me questionar mais uma vez. Então, ele chega às conclusões que chega através do questionamento, ou seja, o questionamento é a ferramenta para a interpretação da realidade. Pessoas, ao pensar por que a pobreza existe, chegaram nas mais diversas respostas e nas possíveis soluções. Por isso, nós observamos os mais variados tipos de políticas públicas. Só que esses questionamentos, eles geraram sistemas de pensamentos. Acabaram gerando certas respostas que se tornaram fixadas e engessadas, que passam a ser o quê? Epistemologias, ou caminhos epistemológicos. Então, o pensar se torna agora um caminho e um método. E quando a gente fala do questionamento,
Nós pensamos nisso, mas o que acontece a partir disso? É que as pessoas passam a absorver os questionamentos como se fossem a realidade absoluta. Então agora nós perdemos a capacidade de questionar porque alguém antes de nós questionou, tornou ou fez nascer uma resposta e aquela resposta passa a ser certa. Logo, talvez a realidade não é mais interpretada porque entendemos que aquela é a única interpretação válida da realidade. O que eu estou querendo propor, né, quando a gente pensa nisso, não é abandonar todas as respostas que foram dadas, mas é pensar, será que eu consigo pensar como aquela mesma pessoa? Será que a gente precisa ouvir mesmo? Ou será que aquela resposta é a única resposta possível? Para quem vai observar o mundo sobre o prisma metodológico marxista, será que a luta de classes é realmente a única coisa que importa? Porque a maior parte das pessoas que segue esse tipo de pensamento, esse tipo de ideologia, né, e seja ideologia qualquer, porque no fim das contas todo sistema de pensamento é uma ideologia. Todas essas ideologias, normalmente as pessoas que o seguem, o fazem sem questionar, porque aceitam, recebem com fé, devoção quase religiosa. Então há sistemas próprios dentro de si. Observamos que as pessoas absorvem os questionamentos de outrem e não fazem os seus próprios e se dizem as pessoas questionadoras. E quando outra pessoa faz o mesmo que elas, mas sobre outro prisma, nós dizemos, essa pessoa não se questiona, pois se questionasse chegaria na mesma resposta que eu, só que quem diz não se questionou. Então, um meta-questionamento, o questionamento sobre o questionamento, é algo que a gente precisa pensar e viver. E talvez o questionamento que você teve, né, o nosso questionamento precisa em si mesmo ser questionado. E questionado não é contestado, porque são realidades diferentes. Você pode questionar uma verdade sem contestá-la, na verdade, só reiterando que aquela verdade é de fato a verdade. Isaac Newton pensou e idealizou a cinemática tal qual nós observamos depois Albert Einstein, que pensou e talvez observou as mesmas realidades. E o que? Percebeu algo um tanto quanto mais profundo e novo que a teoria da relatividade. Então, o que Newton tinha descoberto, que era a gravidade, Einstein não abandonou. Então, o questionamento não levou à obsolescência daquela ideia, mas levou ao quê? Um questionamento e um refinamento. Agora, para Einstein, a gravidade já não era absoluta. Ela dependia da massa, ela observava os objetos no espaço. Então, agora há toda essa distorção da realidade ou toda essa distorção do espaço-tempo que forma esse processo. Então, ele não abandona, mas ele questiona e reformula algo que era verdadeiro. Então ele não diz, tudo que ele disse é mentira, mas a percepção dele era incompleta. Então questionar o próprio questionamento nos leva a respostas novas de perguntas antigas, mas sem necessariamente abandonar aquelas que já passaram. É verdade também que o tempo prova as ideias. Então os sistemas de pensamento são provados durante a realidade. Então, diante de tudo o que se passa, de tudo que pensamos, e se pensamos na realidade como vimos, será que as cores são as cores de fato? Será que as relações humanas deveriam ser de fato assim? A política que pensamos e acreditamos deveria ser essa mesmo? Vamos dizer que talvez vale a pena questionar a própria fé, pois questionar a própria fé não nos leva à descrença, mas fortalece aquilo que acreditamos. Porque passa de algo imposto a nós para algo que experimentamos verdadeiramente. Nós observamos o caso de Jó, que diz no capítulo 42 que antes conhecia Deus, já ouvi falar, mas agora os olhos viam ele. E Jó, nos capítulos iniciais, quem dá testemunho da sua justiça era Deus. E como Jó diz que não conhecia,
Logo, nós observamos o livro de Jó, e o livro de Jó quase inteiro é Jó questionando a Deus. Então, o questionamento de Jó não leva mais distante da realidade, mas para mais próximo. Então, nós precisamos questionar. E talvez questionar cada vez mais. E questionar não nos fará mais incrédulos, não nos fará mais críticos, talvez, mas, na verdade, mais inteirados com a realidade em si. E, acima de tudo, a gente precisa pensar que a opinião, o questionamento, a reflexão que os outros pensaram e tiveram importa sim. Mas talvez ela não precise definir como nós vemos toda a realidade. E como cristãos, para nós há uma verdade absoluta, que é a palavra de Deus, a Bíblia. O Deus encarnado que se faz homem, né, e vem a este mundo para padecer pelos nossos pecados, isso é verdade absoluta. Mas, no que diz respeito a outras coisas, em alguns pequenos detalhes, até a interpretação das Escrituras, talvez a gente precise pensar um pouquinho. E não depender tanto do questionamento dos outros, mas aprender a pensar com a própria cabeça. Então é isso. Fique com Jesus, que isso possa edificar ou te fazer questionar um pouquinho. E é isso. Tchauzinho.